Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um culto neste domingo, 27 de junho de 2021, para a glória de Deus. Eu fico pensando, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: vivam o despertar irresistível de Deus aqui e agora. Você deve estar certo de sua vocação e chamada celestial. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, em Romanos capítulo 13, versículo 11. Palavra inspirada de Deus para o apóstolo São Paulo. A Bíblia diz: E isto digo, conhecendo o tempo, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Pense nisso. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Confie nele e ele o ajudará. Pense nisso. E eu fico imaginando, Deus quer neste tempo de crise econômica, social e global trazer um avivamento em sua vida. É chegado o tempo do despertar irresistível de Deus para atender a chamada de Deus. Deus está abalando o mundo, fazendo com que nossas vidas sejam sacudidas, para que as coisas abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam, para que, caindo estas coisas, permaneçam em nossas vidas aquilo que é espiritual. Você consegue entender isso? Tomar decisões assertivas e romper com padrões. Eu fico pensando, é importante manter a integridade para fazer o que é certo e resistir às tentações, vícios, hábitos ruins, procrastinação, e aceitar o despertar irresistível de Deus. É como se você tivesse o entusiasmo. Pense por um momento. Há ações bem claras do que Deus quer realizar neste tempo: restaurar, salvar, libertar, curar e transformar vidas. Deus está no controle do mundo espiritual, do universo e da história. Uau! Louvado seja Deus! Ações bem claras de Deus a respeito desse tempo. Deus conhece profundamente você e sua família.
Deus está no controle de pequenos detalhes de sua vida. Deus sabe do que você precisa e dá o que você necessita nesse exato momento. Eu e você não temos domínio do futuro, mas Deus tem. Deus é capaz de mudar toda a sua sorte, porque uma palavra de Deus pode mudar toda a sua vida. Você consegue entender isso? Se você aceitar essa chamada e viver o despertar irresistível de Deus, temer e confiar em Jesus Cristo, conhecerá uma intimidade como nenhuma outra. Ele o levará a seu conselho e mostrará coisas que você não poderia ter visto de outra maneira. Ele, Deus, fará maravilhas extraordinárias em sua vida. Você consegue entender isso? Toda chamada de Deus é boa, é valorizada no céu. Estamos aqui por Ele, Cristo. Você já parou para pensar nesse sentido? Eu fico pensando, Deus está alertando. Se você não obedecer à chamada do despertar irresistível de Deus, você será incompleto ou incompleta. O despertar de Deus é uma convocação ao cuidado e responsabilidade. Isso significa que Deus tem intenção em usar sua vida. Por isso, exige-se uma dedicação completa. Você consegue entender isso? O ministério de Jesus Cristo, Filho de Deus, e seus discípulos foi um ministério em casas. Jesus Cristo pregou, ensinou e curou pessoas em suas casas. Jesus Cristo, Filho de Deus, teve comunhão com pessoas comuns, fazendo refeições nas casas. Os apóstolos foram de casa em casa e não paravam de ensinar e pregar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Pessoas foram convertidas e batizadas nas casas. Cristãos oravam juntos em casas. As igrejas cristãs reuniam-se em casas. Pense nisso. As maiores colheitas evangelísticas acontecem durante tempos do despertar irresistível de Deus ao avivamento em casa. O avivamento é um refrigério que vem da presença de Deus ao seu coração e ao meu coração. É Deus se manifestando em sua vida. O despertar irresistível de Deus ao avivamento geralmente acontece
quando percebemos o quanto o mundo está perdido em trevas. Nosso coração arde em chamas quando começamos a clamar a Deus pelas pessoas à nossa volta e em nossa família. E eu fico imaginando, evangelismo é o ato que você faz como cristão para compartilhar as boas novas do amor de Deus com pessoas em um mundo pecaminoso. Evangelismo é ser luz em meio às trevas. Brilhe, o mundo já tem muita sombra. Evangelismo é o processo de deixar o conforto e ir às famílias com o amor de Deus. Hoje, você pode fazer isso de seu jeito e estilo de vida ou de modo online. Evangelismo tem a ver em levar a mensagem de redenção, salvação e libertação aos corações sem esperança. Pense nisso. Você consegue entender isso? Para melhorar a qualidade de sua vida, melhore a qualidade de seus pensamentos ao chamado do despertar irresistível de Deus. O despertar irresistível de Deus ao avivamento e evangelismo se relacionam bem de perto, juntos. À medida que você fica perto do coração de Deus pelo avivamento, você começa a ser incendiado em compaixão pelas vidas em sofrimento. Pense por um momento nesse sentido. Mais pessoas vêm a conhecer a Deus e a contar a outros sobre a redenção que experimentaram. Porque você foi e vai ficar indo anunciando a Jesus Cristo, Filho de Deus. Você consegue entender isso? É como se você tivesse ativado pelo Espírito Santo. Quando nós vemos Deus agindo no coração das pessoas em nossa família, nós começamos a buscá-lo com mais intensidade, com mais paixão, com mais amor. Nós renovamos nosso compromisso de obediência a Deus em sua palavra, a Bíblia, à medida que nos colocamos diante de Deus na oração. E eu penso, você sabe qual é a emoção mais poderosa? É saber que você ouviu e obedeceu ao despertar irresistível de Deus. Você consegue imaginar isso? A caminhada com Deus produz em nós diferenças profundas. Quando você se depara com a sarça ardente, a sua face brilha. Pois o brilho na vida cristã acontece quando você se depara com a presença de Deus. É nessa presença que você vê, sente, ouve e percebe a potente mão do Senhor operando poderosamente sobre sua vida e família. Quando você entende essa visão, você tira a roupa velha da religião
e coloca vestes brancas da espiritualidade em Cristo. Você não pode ser desatento à vontade de Deus. Busque a face do Senhor para o despertar irresistível ao avivamento. O avivamento não pode ser agendado, programado, nem domesticado pelo homem. Avivamento, a solução divina para a crise. O Brasil está enfrentando uma crise do futuro de sua nação. O Brasil precisa de uma ação de Deus na terra. O avivamento põe a nação de pé em tempos de crise. O avivamento põe a nação em marcha, em marcha, em marcha, em marcha, em tempos de cansaço. O avivamento põe a nação na intimidade de Deus em tempos de corrupção e impiedade. E eu fico pensando, mas se o povo de Deus, eu e você, na sua nação, se humilhar e buscar a Deus, Deus há de enviar um avivamento. E Ele, Deus, vai sarar o que Ele quer sarar. Deus vai fazer uma mudança específica nas pessoas. Para mandar um avivamento, Deus conta com alguém. Deus conta com você. Quando todas as esperanças terrenas sofrem um colapso, é que Deus se manifesta poderosamente, trazendo restauração para a sua vida e família. A nossa esperança se encontra na palavra de Deus, a Bíblia. Muitos dos grandes avivamentos veio em épocas de crise. Deus diz no meio da crise: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Deus ensinou a seu povo o caminho. Tudo começou na oração. Se houver uma crise, mas se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome. É interessante a promessa de Deus em momentos de crise na nação. Se você fizer isso, eu cumprirei aquilo. Precisamos dizer a Deus: sonda o meu coração, mostra-me aquilo em minha vida que é diferente de Jesus Cristo e me faz parecido com Ele. Pense nisso. As promessas de Deus são inquebráveis. A nossa esperança é inabalável. Você consegue entender isso? O despertar irresistível ao avivamento. Nós observamos 3 tipos de avivamentos que ocorreram nas Escrituras. Primeiramente, observamos o avivamento pessoal. Segundo, avivamento nacional. E terceiro, avivamento global. Hoje, estamos enfrentando uma crise global. Eu creio que hoje Deus vai enviar um avivamento global.
O avivamento na nação começa em mim, começa em você. O avivamento na nação e no mundo começa em mim, começa em você, começa em sua família. Você consegue entender isso? A Bíblia diz em Oséias 6, 1 e 3. Preste atenção. Deus chama seu povo para voltar para ele. O povo de Deus havia dado as costas para Deus. Eu creio que a mensagem de Oséias é a mensagem que eu preciso e que você precisa nesse momento que estamos vivendo. A Bíblia fala, a Bíblia diz: venham, 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 venham e voltemos para o Senhor. Só existe um mandamento neste texto. Voltemos, retornemos ao Senhor. E então vêm as promessas. Ele nos despedaçou, mas trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Pense nesse texto de Oséias 6, 1 e 3. Eu achei essa verdade interessante. Ela não diz para voltar para a obra do Senhor. Não fala em voltar para as coisas de Deus. O texto diz em voltar somente para Deus, somente para Deus, somente para Deus. Precisamos voltar para o Senhor. Voltar à nossa intimidade com Ele. Já houve um tempo em sua vida aonde você amou a Jesus Cristo, Filho de Deus, mais do que ama hoje? Houve um momento em sua vida em que você se alegrou nele, Cristo, mais do que se alegra hoje? Houve um momento em sua vida em que a presença de Deus era mais real do que hoje? Se houve um momento assim, então você precisa voltar ao Senhor, voltar para Cristo, voltar para Deus, voltar para o Espírito Santo, voltar para a Bíblia. Deus fala assim, Deus fala assim: eu quero você só para mim. Você já parou para pensar nesse sentido? Quando o despertar irresistível de Deus chega, Deus quer transformar vidas. E eu fico imaginando, quando veio o dilúvio, onde estava Noé e sua família? Em casa. Quando os 3 anjos visitaram Abraão, onde ele estava? Em casa, em sua tenda. Quando os 2 anjos foram em Sodoma e Gomorra, onde estava Ló? Em casa. Quando o anjo matou os primogênitos do Egito, onde estavam os israelitas? Em casa. Onde estavam os apóstolos de Jesus Cristo quando receberam o Espírito Santo? Em casa.
Onde estava Paulo quando recebeu a visita de Ananias? Em casa. Onde estamos por causa do coronavírus? Alguns estão em casa. Deus está passando em nossas casas para nos visitar. É para eu e você ficarmos animados em como se cumpre a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 26:20: Vem, 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 povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a praga. Deus quer que nós o busquemos. Você consegue entender isso? Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer depois da crise? E a propósito, esse tempo vai passar. Nós iremos para o céu. Mas eu creio que tudo isso vai passar. Nós iremos voltar à normalidade da vida. Mas a pior coisa que pode acontecer é o seguinte: se passarmos por esses terríveis dias de crise e ao terminar sermos iguaizinhos ao que era antes, sem permitir que Deus realize a obra em suas vidas, sem ter reorganizado as suas prioridades em Cristo. E eu penso, essa seria a maior tragédia. Por isso eu creio que Deus fala a nós hoje através do profeta Oséias, dizendo a mim e a você: vamos voltar para o Senhor, vamos voltar para Cristo, vamos voltar para Deus. Por isso, eu gostaria aqui agora de dar um desafio a você, mãe, pai, filho, filha, irmão, tia. Eu quero desafiá-lo a fazer um compromisso de buscar a Deus como você nunca o buscou antes. Você pode fazer isso se você quiser. Se você assume o nome de Cristo, você tem o apoio do ser mais poderoso do universo, Deus. Quando você fala, Deus escuta. O Deus disponível ama o som da sua voz. A Bíblia diz em Salmo 5:3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando. Em Deus há sempre soluções. Deus é especialista em realizar o impossível. Imagino que, quanto mais difícil uma solução possa parecer, mas Deus, fica feliz em resolvê-la para que você e eu sejamos surpreendidos e abençoados. Que prazer Deus tem em te atender.
A Bíblia diz em Salmo 46:10: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você consegue entender isso? Quando ousamos descansar e esperar em Deus de uma forma maravilhosa, Ele opera em favor de nossas carências, restaura nossos vínculos familiares e nos prepara para vencermos batalhas ainda maiores. Traga à memória a grandeza de Deus. A seu tempo, Deus está conduzindo a história ao desfecho final. Ele está fazendo isso de modo a trazer a maior glória possível ao seu nome. A Bíblia diz em Isaías 46:10 e 13 que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Se Deus diz isso na Bíblia, eu acredito. Deus nunca é pego de surpresa pelo inesperado. Deus nunca é pego de surpresa pelo inesperado. Ele nos ouve e age no momento certo. O agir de Deus nunca é precipitado, nunca é atrasado. O tempo de Deus é favorável aos redimidos. Pense nisso. Os homens jamais pensaram em um Deus tal como o nosso, que nos ama e que é onipotente, onisciente e onipresente em seu cuidado por nós. Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Pense nisso. Esperar pelo tempo de Deus exige coragem. A Bíblia diz em Salmo 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eis a hora do despertar irresistível de Deus ao avivamento para trazer salvação a toda a sua família. Você consegue entender isso? Deus te abençoe em todos os sentidos e níveis que você pode pensar e imaginar para a glória de Deus. Tenha convicção de sua fé em Jesus Cristo, tenha convicção da palavra de Deus em sua vida aqui e agora. Até o próximo conteúdo que vai continuar transformando a sua vida e transformando a sua mente para a glória de Deus aqui e agora.